nem só do pão viverá do homem, mas de toda palavra, Senhor, que vem da tua boca, de toda palavra, Senhor, que está escrito na Bíblia, Senhor, a qual vai ser manuseada agora pela mão deste homem, ó Pai, que foi escolhido pelo Senhor, ó Deus querido, nessa noite, para falar com a tua noiva, com a tua igreja, Senhor. Fala aquilo, ó Deus querido, que nós necessitamos de ouvir, não o que nós queremos, Senhor. Assim te agradecemos, Senhor, nessa noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cumprimento a mãe da igreja capaz, Senhor Jesus Cristo. É um motivo de alegria. Agradeço primeiramente a Deus, ao convite do amado irmão da família, ao pastor Ed Carlos. Também conheço o pastor Carlos, conheci o irmão dele também, pastor Adolfo, finado Adolfo, né? Que Deus escolheu. E moro vizinho do presbítero Carlos, da missionária Janine, o pastor Ed Carlos conhece. Conheço muito também o pastor Oswaldo. E aqui está todo um povo de Deus que vai morar no céu, né? E eu só tenho a dizer assim que eu e minha esposa estamos em oração, porque o que entristece nós nesses dias de hoje, irmão, a gente estamos obedecendo ao Senhor. E eu estive no ministério, fiquei lá 7 anos, Deus me tirou de lá. Eu era um evangelista, Deus fez a caminhada e eu cheguei a pastor. Aí Deus me leva e retorna lá de novo, e Deus disse para mim: você vai ajudar esta obra. E quando foi final do ano, o pastor conversando comigo, o pastor Antônio Carlos, da Igreja Assembleia de Deus Resgate, ele chegou num ponto de determinar fechar a igreja. Nós se entristecemos, fez o culto, tudo nos abençoou, e nós estamos orando a Deus para que Deus venha preparar um ministério. Porque quando Deus faz uma promessa, nós temos que aguardar nele. E eu creio que todos que estão aqui têm uma promessa a ser cumprida. Assim como também teve na minha. Minha esposa disse aqui para vocês, assim, 45 anos de idade, de anos de casado. Da onde Deus me tirou, só tem que engrandecer e louvar ao Senhor. Porque Deus, para muitos, para os meus familiares, para os familiares dela, não era nem para a gente estar juntos. E para muitos dos meus irmãos mesmo não seria nada nesta terra. Mas o nosso Deus é um Deus que confunde as sábias, tira do lamaçal, faz assentar, coloca as vestes novas e muda o nosso diafragma, o nosso jeito de falar, e assim Ele vai ensinar cada um da tua maneira. Eu agradeço muito, porque eu só digo algo para a igreja. Está aqui nesta campanha, 14ª, uma campanha fortíssima. Acho que é a terceira vez que até minha esposa falou assim: terceira ministração que você vai ministrar sobre por esta causa, me põe de joelho. Mas eu ministrei na última vez sobre Esdras, que ele se colocou de joelho para orar por um povo que estava na rebeldia, por um povo que Deus mandara ele a dizer que eles não poderiam misturar o povo. Até Esdras se colocou também, aleluia, como também pensando que ele estava no pecado. Mas Deus, Ele ouve a oração de um justo, porque a oração de um justo, ele tem muitos seus efeitos. Verdade, meu Deus. Mas eu digo para você, não sei se você apresentou a Deus nesta noite, já vem apresentando, porque para você ter vitória, você não tem que estar de pé. A Bíblia diz assim que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nós venceremos as nossas batalhas de joelho. E eu digo para vocês, se você tem chorado pelo teu filho, ou pelo teu marido que está na bebida, como eu também estava no lamaçal, não desista dos teus projetos, porque Deus falou que Ele vai fazer e faz. Porque minha esposa, aleluia, ela orou por mim por 20 anos, irmãos, mas valeu a pena o choro, valeu a pena a oração dela. Ela ia para a igreja, ela falava: você estou indo na igreja, pode ir, vamos na igreja comigo. Eu ficava lá no bar bebendo, eu quero brama, quero pinga, quero cerveja. Mas um dia eu tive um encontro com o Senhor. E Deus, ainda para a honra e glória do Senhor, antes de a minha mãe descer a sepultura, ela disse para mim: filho, eu queria que você mudasse. Eu falei: mãe, eu não era nem cristão, mas falei: quem muda não é a senhora, não é nem esposa, nem é ninguém, mas é Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos muda. Nós somos o quê? Ordenados a fazer a obra dele, a pregar o evangelho da salvação e do arrependimento, não é o evangelho de riqueza, não. Verdade, meu Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Esse louvor que eu louvei com a minha filha, tem muitos outros louvores que falam comigo. Nós podemos passar perseguição, passar fome, passar tudo como Paulo passou,
Mas o que nós temos que ter quando nós adentramos e colocamos a cabeça no nosso travesseiro, dentro da nossa casa, nós temos que ter paz. Temos que ter paz, porque podemos enganar os pastores, mas o bom pastor nós não enganamos. Nós podemos enganar a todos, mas o Criador do céu nós não enganamos. Porque só Deus sabe da maneira que tu chegasse na casa do Senhor. E se tu está marchando, se tu está aqui hoje, porque você não tem murmurado. Porque o homem, a mulher, quando está chovendo demais, murmura. Quando está sol demais, murmura. Quando está no deserto, murmura. Quando tem alimento, murmura. O homem é falho e murmura e acha que é tudo. Não precisa de Deus, mas sem Deus nós não chegaremos a lugar nenhum. Vamos lá abrir a tua Bíblia, a nossa Bíblia. Oh Deus tremendo. Efésios capítulo 3, versículo 14. A Bíblia vai nos dizer: por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nos opera. E essa glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pode se sentar, igreja. Eu não tenho nada a oferecer, mas ouço o que o Espírito Santo diz à igreja nesta noite. Se você está cansada, continue orando. Você não tem que estar comentando tua vida com ninguém. Tu tem que entrar dentro do teu quarto e falar com o papai. É colocar na mão dele, é esperar nele. Não é com a sua força e nem da tua maneira. Não tenha pressa. O Senhor, Ele não tarda e nem falha, Ele chega no momento certo. Não seja apressado nas mãos de Deus. E o apóstolo Paulo, um homem, vamos contar um pouquinho rapidamente da história de Paulo, que era Saulo antigamente, perseguidor de cristão, instruído por um homem formado Gamaliel. Paulo tinha um conhecimento grande, mas até que no capítulo 9 da Bíblia, no capítulo 9 de Atos, ele tem um encontro com o Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, que caminho que tu está andando quando o Senhor te chamou para essa grande obra. E ali ele teve um grande encontro com o Senhor Jesus. E a Bíblia manda dizer ele para a cidade de Damasco, e lá ele manda Ananias a ter um encontro com ele. Mas na Bíblia, no capítulo 9, versículo 16, a Bíblia diz assim, dizendo para ele que ia mostrar para Saulo, que ia se transformar, o nome seria mudado para Paulo, o quanto ele padeceria pelo teu nome. E ali naquela mesma noite em Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E depois que ele teve um encontro com Jesus, foi chamado. Assim foi você também. Mas as lutas não são lá fora, as lutas são dentro do ministério. Porque os próprios irmãos de igreja de Paulo, que eram os discípulos de Jesus, começaram a taxar a Paulo. E Paulo se afasta da cidade de Damasco por 3 anos e pouco, para ter um encontro, aleluia, com Deus, para ser instruído pelo Espírito Santo de Deus. Para quando ele retornou, ele teve um encontro e o nome foi mudado, e ele foi cheio
do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer aqui em Efésios que Paulo, quando ele se põe de joelho, Paulo, ele clama ao Senhor. Paulo, ele busca ao Senhor, ele busca a soberania de Deus, ele crendo que ali ele teria que clamar ao Senhor pelo povo cristão, para que o povo, aleluia, não viesse a se perder, não viesse a estar em caminhos errados. Eu digo para a igreja nesta noite, que muitos já nascem com a sua índole, aleluia, para os caminhos errados. Muitos, os pais aconselham os filhos a não andar com certas pessoas. Mas às vezes os nossos filhos caem no caminho errado, não é porque querem, e não discriminando ninguém, igreja, mas às vezes acontece a situação financeira, acontece aquela situação que não tem o pão, que não tem o alimento, é onde que o filho cai nas drogas, que é o caminho mais fácil, é onde que o caminho, ele de vez para o caminho que o pai está se aconselhando, ele se afasta, e ele começa a se corromper e estar ao caminho. Mas se você tem orado, se você tem clamado, aleluia, por aquele filho que está lá no cárcere, por aquela pessoa que está enferma, não desista, porque o Senhor, ele muda a história, o Senhor, ele transforma. Aleluia! É você crer, é você esperar, é você confiar no Senhor, aleluia, que o Senhor tudo fará, porque se Deus te prometeu, se Deus disse para ti assim, outrora, lá atrás, como disse para minha esposa, eis que eu endireitarei, aleluia, o que fiz torto, só Ele endireita uma árvore da maneira dele, e nós somos assim, igreja. Os dias não têm sido fáceis, porque a gente tem visto, aleluia, filhos de pastores nos caminhos errados, bebendo, tomando copão, nas drogas. Mas nós não podemos desistir dos nossos filhos, nós não podemos desistir dos nossos netos, do nosso irmão, do nosso familiar, do nosso pai. Nós, como servos do Senhor, nós temos que se colocar por esta causa de joelho. É Deus! Aleluia! Porque Paulo estava preso, Paulo estava triste, Paulo estava angustiado, mas Paulo, ele viu a soberania de Deus. Eu quero dizer para você, é que dentro do seu quarto, quando você abaixa e dobra e se prostra e diz assim, Tu és grande, Senhor, eu quero que o Senhor me cura, eu quero que o Senhor liberta, eu quero que o Senhor transforma, porque o Senhor é o juiz, o Senhor é o advogado, Pai. Entra com a tua providência. Você pode ter certeza que o Senhor, ele ouve a tua oração. Porque quando você está pensando que está triste, aleluia, e as tuas lágrimas você pensa que está se desperdiçando pelo teu esposo, pelo teu filho, as lágrimas, o Senhor todo, ele tem ouvido, ele tem colhido, guardado no teu odre, para que no dia de hoje, para quando você menos esperar, Ele derramar a tua vitória e a tua bênção, e você cantar o hino da vitória. É Deus, aleluia! E o apóstolo Paulo, a Bíblia ali, ele preso, igreja, ele queria uma igreja avivada, ele queria uma igreja cheia do Espírito Santo, como aqui diz, ele clama a Deus, para que Deus viesse conceder o Espírito Santo de Deus. São 3 propósitos que Paulo está orando, para que o homem venha ser cheio do Espírito Santo, mas interior, de dentro. As pessoas, não é mudar você de fora para dentro, a nossa mudança tem que ser de dentro para fora. Dentro da igreja nós temos que ser vaso, mas nós temos que ser vaso lá fora ainda, porque tem muitos esperando você dar uma tropeçadinha para pegar no seu tendão de Aquiles. E mais principalmente, o bem maior que você tem na tua casa, que Deus te deu, é o teu esposo, é a tua mulher, é os teus filhos. Aí você põe, está nessa campanha, por esta causa, aleluia, me ponho de joelho. E Paulo diz aqui para a igreja ainda, que ele queria uma igreja cheia do amor de Deus, cheia da presença de Deus. Você tem chegado no teu esposo, você tem chegado nos teus filhos, no teu marido, o marido para a mulher. Você tem dizer para bem, me perdoa, eu errei. Você tem abraçado o teu filho, por mais que ele esteja aí fazendo coisa errada, você não pode, você tem que dar aquele abraço para ele, para filho. Eu sei que um dia o nosso Deus vai te libertar, vai te curar, mas a mãe te ama, o pai te ama. É pagar o preço, igreja, porque veja bem,
Mostrarei para Paulo quanto vai padecer pelo meu nome. Enquanto você está sentado aí, você pensa que você não é usado, você não é chamado. Não, desde que você está ouvindo a palavra de Deus, você tem que praticar a palavra do Senhor. Verdade, você Deus. tem que ouvir e pôr em prática. Você tem que ser árvore frutífera na mão do Senhor. Você tem que ser uma árvore que dá fruto. Uma árvore que você constantemente, aleluia, você tem que estar nas torrentes das águas vivas que desce do trono. E você vai estar cheio do Espírito Santo. Porque podem atirar pedra. Pode o homem falar assim, não vai dar certo. Mas quem te escolheu foi Ele, o Todo-Poderoso, o Rei de Israel. Aleluia, Ele Deus. para esta obra. Aleluia. Aí Paulo vai dizer, orando, persistindo e pedindo para Deus. O que eu quero dizer hoje, quando fala de amor, a Bíblia nos relata, igreja, que o amor de muitos se esfriaria. Sabe o que nós temos que pedir para Deus nos dias de hoje? Porque é dia de luta, dia de perseguição. Nós nem vimos ainda a grande tribulação. Será que estamos preparados? Prepara-te, ó Israel. Nós temos que estar preparados para todos. Mas o Senhor diz assim, aquele que perseverar, aquele que buscar, aquele que me adorar, aquele que falou que vai fazer, eis que já fui para meu Pai preparar lugar, preparar moradia. E naquele grande dia herdará o reino de Deus. E nós temos que estar preparados para todas as coisas. E apóstolo Paulo, ele estava preparado a tudo. Passou, se fingiu de morto, foi humilhado, foi para a prisão. E aqui em Éfeso ele estava encarcerado, mas ele sabia a história que Deus tinha com ele. Deus. Mas foi um homem que tudo que Deus colocou em tuas mãos, foi um grande missionário. Quantas igrejas o apóstolo Paulo fez a obra? Sabe o que eu quero dizer quando fala de amor? Aí quando fala aqui, igreja, e conhecer o amor que excede o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Jesus. Nós temos que estar cheio do poder de Deus. É oração constantemente. Porque se a gente não vigiar, não se renunciar a certas coisas, não está vivendo o Espírito, o diabo te pega você na saída da igreja. Nós temos que estar atentos, vigiar no que nós vamos falar. Porque depois que nós soltarmos esta pecinha, que é guardada com 36, 32 portinhas, não tem jeito de voltar para dentro. A língua de um cristão, por mais que estão te humilhando, por mais que estão te perseguindo, por mais que estão te pisando, a boca de um cristão tem que ser assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, não estou aguentando mais essas perseguições, mas em nome de Jesus, abençoa aquela pessoa que está me amaldiçoando, abençoa aquela pessoa que está me perseguindo. Mas você pensa assim que é o inimigo. Não é o inimigo, igreja. É a permissão de Deus, porque Deus está te lapidando. É permissão de Deus para Ele fazer um vaso novo. É permissão de Deus Ele te levar no deserto, porque Jesus não precisaria nem ser batizado e nem ir para o deserto, porque a Trindade é Pai, é Filho e é o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas a Bíblia já estava escrito, para cumprir nas Escrituras, teve que ir lá ser batizado, teve que ir lá ficar 40 dias no deserto. Você acha que a gente vai servir ao Senhor? Vou ter um carro novo, vai ter um preço a pagar, porque Deus sabe a sua necessidade. Meu marido está bebendo, tem um preço a pagar, desce para oração, desce na olaria. Deixa eu sentar aí. Irmão, aprenda a depender de Deus. Aprenda você a olhar na geladeira, como eu olhei 7 anos esperando minha aposentadoria. Olhar na geladeira e pregar na casa de um irmão, era o presbítero. Pregar prosperidade, chegar na minha casa, a geladeira só tinha água. E no outro dia eu falava para minha esposa, no milésimo de segundo, o Senhor entra com a providência. No milésimo de segundo, Ele cura.